Eu quero contar um pouco da minha história para você entender isso. Eu não me converti numa igreja, e aqui eu estou usando o jargão que a gente usa, eu não me converti. E não há problema nenhum, também não foi num culto da fogueira, em algum acampamento. Foi na minha casa. E eu tenho a precisão, como se fechando os olhos eu visse o que aconteceu naquele dia 11 de agosto de 1980. E naquele dia 11 de agosto de 1980, duas pessoas passavam à frente da minha casa. Ou melhor, uma delas passava à frente da minha casa, que era uma vizinha nossa, que eu sabia de maneira um tanto quanto genérica, que tinha se convertido. Naquela época, ser crente não estava na moda. Hoje não causa muito impacto alguém dizer assim, o fulano então é evangélico. Naquela época, ser evangélico era ser minoria mesmo. Então, quando alguém se convertia, causava um estrondo. Mas Judente é crente? Enfim, eu sabia que aquela vizinha era crente, tinha se convertido. E tinha conhecimento que uma tia minha mais nova, que estava em casa, dentro de casa, também era crente. Estranhamente, porque minha avó a perseguiu por 2 anos, de modo que mesmo depois que ela entregou sua vida a Jesus Cristo, ela foi proibida de ir para uma igreja. A minha avó, que se converteu aos 93 anos, só foi crente por 4, durante 93 anos, era alguém que odiava crente. Quando alguém deu a notícia para ela que o neto mais velho dela tinha se convertido e que ia para o seminário, ela abriu a boca e disse assim: eu preferia vê-lo saindo de caixão para o cemitério do que ter se tornado crente, muito menos pastor. Então você entende que o cenário era de alguém que, mesmo sendo religioso, ia para a missa todos os dias, todas as manhãs de domingo. Hoje mesmo passava, depois da escola dominical, e passava em frente a uma paróquia católica, e estava gente saindo da missa, e eu comentei com o Cefra que talvez era a 2ª ou 3ª missa, ou então o povo tinha deixado de ir para a missa às 6 horas da manhã, como era costume na minha época, em que eu ia para a missa às 6 horas da manhã. Mas fora isso, a verdade é que eu não tinha nenhum estímulo por parte de pai, de mãe, ou de família, para ir a uma igreja e me converter. Naquele dia, eu jogava bola, como qualquer moleque de 15 anos de idade, desculpa os meninos aqui de 15 anos, é um jeito mais casual de falar, na frente da minha casa com o meu irmão, Fábio, mais jovem do que eu, cerca de 4 anos. E quando ela passou na frente da minha casa, eu, brincalhão como sempre fui, perco o amigo, mas não perco a piada, brinquei com ela e disse assim: Lucinha, quem está aí dentro é a Eliana, entra aí para vocês conversar essas coisas de crente. Foi a brincadeira que eu citei, foi a maneira como eu jocosamente, e ela entrou. E eu jogava bola ali, não estava nem pensando em participar da conversa. E naquele dia, de maneira assim muito curiosa, jogando bola, me deu sede, né? Normalmente daria sede. E eu fui na cozinha. Eu me lembro da cozinha da minha casa na rua João Moura, 687, bairro de São José, indo da direção da paróquia de Santo Antônio, na Praça do Trabalho, para o Açude Velho. Quem é de Campinas sabe do que eu estou falando. E eu me lembro bem que eu entrei, a minha cozinha era uma cozinha aberta, era cozinha e lugar de refeição. Peguei um copinho de água, e naquela época não tinha copo descartável, era copo de Flandre, como se chamava, polido. Coloquei a água ali e tomei a água. Tomei um copo, tomei 2 copos e saí. Logo depois deu sede de novo, e eu voltei de novo para a cozinha. Tomei mais um copo, mais um segundo copo e voltei para jogar bola. Na 3ª vez que eu voltei, eu disse: essa sede está esquisita, né? Não mata a sede. E eu sentei ali e elas duas estavam conversando pertinho e falavam das coisas de Deus. E eu achei uma maluquice completa. Não porque Deus hoje pela manhã falou comigo, não porque eu falei com Deus. Esse povo está surtando, imaginava eu. Falar com Deus, olha, eu conhecia Deus como aquele das orações decoradas que eu repetia num culto litúrgico ou numa missa, e aqui não vai uma crítica à fé de ninguém, era a minha experiência, em que eu entrava e saía do mesmo jeito, e a minha expressão era apenas repetitiva, automática e assim por diante. Essa coisa de falar com Deus, Deus falar com você, ler a Bíblia, era uma coisa esquisita, estranha,
Mas aquela estranheza, aquela curiosidade provocou em mim um desejo de entender, e aqui com um ouvido atento e outro tomando água, aquilo ali foi entrando no meu coração, e eu disse assim, só falta uma coisa, que essas meninas, uma delas, ou minha tia tem uma diferença de idade pequena para mim, então praticamente a gente tem a mesma faixa etária, se vire para mim e pergunte se eu já sou crente, ou se eu me converti. Mas foi dito e feito. Em dado momento, uma delas, agora não me recordo se minha tia ou Lúcia, virou para mim, e como eu era conhecido, ainda hoje sou na família, Robinho, você já tem Jesus no seu coração? E eu dei aquela resposta padrão, sim, desde que eu nasci ele está comigo. Não é essa a resposta padrão? Sim, eu sou dele desde que eu nasci. E ela explicou, não, você é dele mesmo, você é criatura dele, mas você precisa se tornar filho dele. Eu disse, mas todo mundo é filho de Deus? Ela disse, não. Como assim não? Olha, veja o que é que diz aqui em João capítulo 1, verso 11, aí começou a abrir a Bíblia, e a partir daí ela foi abrindo a Bíblia e explicando, olha, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ser inteligentes, e se tornar não é a mesma coisa de já ser. Então alguns não são filhos de Deus, são criaturas de Deus, mas podem se tornar filhos de Deus se entregarem sua vida a Jesus Cristo. E aí eu fui lá, vem cá e toma mais um copo d'água, bate mais um papo, e aí em determinado momento vem a segunda pergunta, e a segunda pergunta me incomodou profundamente. Você não gostaria que a gente orasse por você, para você entregar a sua vida a Jesus Cristo, ele passar a viver na sua vida? E eu fiz aquela equação do tipo assim, bom, parece-me ser uma coisa boa, vai que de repente funciona. Mas eu me lembro que eu olhava para mim, eu estava suado, sujo, e veio à minha cabeça, não, deixa eu fazer um pouquinho depois, né? Um dia que eu estiver mais apresentável, tomado banho e tal, afinal de contas vou encontrar com Jesus, né? A gente vai encontrar com o vereador da cidade, que com todo respeito não é nada, e a gente troca de roupa e coloca uma gravata, imagine com Jesus, né? Eu imaginei na época, se tiver algum vereador aqui, não fique com raiva de mim, por favor. Estou falando em proporção, viu, gente, em relação a Jesus. E aí, resultado, eu pensei isso, e na hora que eu pensei isso, parecia uma coisa, alguém estava com um adivinho no bolso. Lembra essa expressão antiga? Que alguém andava com um adivinho no bolso, porque aí em algum momento ela disse assim para mim, e Jesus lhe aceita do jeito que você está. Eu digo, pronto, está adivinhando agora, até do jeito que eu estou pensando. E aí perguntaram para mim, você quer que a gente ore por você? Eu disse, quero, né? Ele, quero, né? Se oração e caldo de batata não fizer mal, se não fizer bem, mal faz, né? Canja de galinha também. E aí elas me convidaram para o meu quarto, eu me lembro como se fosse hoje. O meu quarto tinha 2 camas, a minha e do meu irmão. Naquela época que filho podia dividir quarto com o irmão, porque hoje cada um quer ter o seu quarto, seu computador, o seu, e assim por diante. Mas naquela época a gente dividia quarto, viu, gente, da mocidade aí, dos adolescentes, a gente dividia quarto naquela época. E aí eu me lembro deles entrarem, ela entrou na frente, minha tia, se ajoelhou, eu de imaginar isso, bom, então eu fui lá no meio que num corredor polonês, ela na frente, eu no meio e a outra atrás, meio que sendo escoltado para aquele lugar, e aí uma entrou, se ajoelhou, eu entrei logo depois, me ajoelhei também, e a outra entrou me ajoelhando, de modo que entre as 2 camas só havia o espaço da gente ficar e não tinha como eu fugir. E uma começou a orar, e eu olhava aquilo ali com o olho meio pelo canto do olho, e aquele meio canto do olho, era estranho demais aquela oração, porque ou era muita intimidade ou era muita loucura. Sabe aquela coisa que você faz aqui hoje, que você estranha que alguém fazia antes, quando você não entendia, chamar Deus de meu Senhor, meu pastor, meu Pai, e assim por diante. Uma orou, então quando uma orou, eu digo, bom, aqui acabou, né? Em nome de Jesus, amém. Eu já fiz a força na cama para me levantar, e a outra já encarrilhou seguida e começou a orar. Eu digo, pronto, aqui não tem jeito, vai ser uma oração e outra oração. Eu acho que depois das 2 eu paro. Só que nesse processo, querido, aconteceu uma coisa maravilhosa, e eu quero dizer para você que o sermão voltará, já está, mas eu preciso dizer isso hoje para você, porque eu tenho uma alegria tremenda de 46 anos depois contar essa história e reviver a emoção do que aconteceu naquele dia. Por isso que eu quero dar meu testemunho para você hoje. Se você nunca ouviu falar como é que o pastor Robson se converteu. E aí, quando ela terminou de orar, ou enquanto ela estava orando, a segunda, algo muito
diferente começou a acontecer na minha vida. Dentro de mim, Deus começou a me fazer lembrar dos meus pecados. Eu era o sujeito sonso. Meus pais juravam de pés juntos que eu era o sujeito mais correto do mundo, tirava notas boas, não faltava às aulas, mas como todo adolescente de 15 anos que engana os pais, e se você for um adolescente de 15 anos, eu não estou falando de você, lógico, estou falando dos adolescentes da minha época. Eu sabia o que é que eu fazia. E não eram pecados crassos, eu não era traficante de drogas, viu, gente? Meu pecado não é tão assim, mas eram pecados. E para mim eles foram tendo uma dimensão precisa de que eles agradavam a Deus. E Deus começou a agir, e eu comecei a sentir uma agonia dentro de mim. Havia uma coisa ruim, um empachamento espiritual, uma congestão espiritual, uma tristeza. Aquilo foi me levando a querer vomitar espiritualmente, desculpe a essa altura do dia falar disso, para fora os meus pecados. Ninguém tinha me induzido a confessar pecado, eles tinham apenas orado e intercedido por mim. E ao mesmo tempo tinha essa sensaçãozinha gostosa, mas muito suave, de um refrigério que tentava entrar no meu coração. Só para vocês terem uma ideia, a minha ignorância era tão grande naquela época, que a sensação, quando alguém me perguntou, naquele mesmo dia, porque eu saí depois do episódio, contando para as pessoas que agora eu era crente, que eu tinha me convertido, que eu agora era de Jesus, eu contava para as pessoas assim, você sabe quando a gente saía do colégio Alfredo Dantas, na época eu estudava no colégio Alfredo Dantas em Campina Grande, na Marquês do Herval, quem é de Campina Grande sabe, está se localizando todo. E eu saía dali, só tinha um lugar em Campina Grande, em João Pessoa também, mas para não dizer que é só em Campina. Em Campina Grande só tinha um lugar que tinha ar-condicionado, era na agência do Banco Bradesco, recém-inaugurado lá. A gente saía naquele calorzão e ia para a agência e ficava como gato no calor, na frente do ar-condicionado assim, até o gerente ou algum funcionário botar a gente para fora. Tinha 10, 15 alunos ali do colégio Alfredo Dantas. E a minha sensação era que havia um refrigério naquilo que estava acontecendo. Ela terminou de orar, e aí aquilo que estava ruim, meio bom, eu disse, acabou. E aí uma delas disse assim, agora é sua vez. Aí lascou, ou melhor, desculpa, aí complicou a coisa. Desculpe, irmãos, depois na edição corta essa parte aí. Aí complicou. Como é que eu ia poder orar se eu nunca tinha orado, gente? Eu sabia algumas orações decoradas, e eu fiz a oração mais esquisita. Eu não sabia como tratar Deus, como chamá-lo. Eu não sabia o que dizer, o que pedir, o que agradecer. Eu simplesmente comecei a falar, Deus, se tu existe, eu sei que tu existe, mas algumas vezes eu acho que não existe, é assim mesmo, estamos aqui e tal, mas assim, se é isso mesmo, entra no meu coração. E eu me recordo que eu me levantei daquele dia, alguém crente em Jesus Cristo. Se você me perguntasse por quê, baseado em que a minha experiência era verdadeira, a minha compreensão da experiência era completamente superficial. Depois é que alguém disse, aquele refrigério era o Espírito Santo entrando na sua vida. Aquela vontade de chorar era um arrependimento profundo, não pelo que você tinha feito, porque nem era coisas terríveis assim, mas pelo que você era, um pecador diante de Deus. E aquela experiência me deu a clara certeza de que Deus marcou dia e hora para encontrar comigo. E não que a minha experiência seja padrão para a sua. Talvez você nasceu na igreja e você teve experiências que cumulativamente lhe deram a certeza do propósito de Deus na sua vida. Mas uma coisa aconteceu comigo, naquele dia eu percebi que não fui eu que busquei Jesus, foi Jesus que me buscou.